Tomamos 4 dos Carioca. 2 do Rio, do Fluminense, 2 em Porto Alegre, do Botafogo. A dupla Grenal tomou 4-0 ontem, no domingo, pelo Campeonato Brasileiro. A gente vai abordar isso, a derrota do Inter, a derrota do Grêmio, e temos uma enquete interativa na live do YouTube, na aba Comunidades. Vamos colocar no ar? O Grêmio ainda luta pelo título do Brasileirão? Sim. O Grêmio segue na disputa ou não? Ficou inviável. César, vamos falar da derrota do Grêmio. O Botafogo abriu 10 pontos, um jogo de iguais, mas na hora de definir, Botafogo, em cima de 2 erros do Grêmio, fez o score, César. Meneghete, jogo dificílimo de comentar, jogo dificílimo de avaliar. O Grêmio fez um ótimo primeiro tempo. O Grêmio foi até 15 minutos do segundo tempo fazendo um grande jogo. Perdeu oportunidades, criou situações de lado a lado, um time organizado, um time que conseguiu empolgar o torcedor. Se dizia, inclusive, na Arena, talvez a melhor atuação do Grêmio, jogando contra um ótimo time, fisicamente muito bom. O time do Botafogo é um time que a gente precisa respeitar. Tudo certo, mas o Grêmio não venceu. E quando tu não marca, e tá aí a diferença do jogo, o Grêmio por 60 minutos foi mais time que o Botafogo. E não venceu. O Botafogo foi mais time que o Grêmio por 30 minutos. E venceu. E aí tu tem que valorizar, respeitar, entender o resultado, mas aprender com o jogo. E para mim o jogo, Meneghete, ele é um jogo do Grêmio. Ele é um jogo que mostra qualidades pro Grêmio. O Grêmio precisa fazer o entendimento por que perdeu? Óbvio que precisa, mas não baixem a cabeça, não baixem a cabeça. É apenas um jogo, ninguém ganha o Campeonato Brasileiro na 14ª rodada, ninguém. O Grêmio está mais do que vivo, principalmente pela atuação que teve ontem até os 60 minutos. Ribeiro Neto, quero te ouvir. Tá assim, ó, na boa, tá? Eu não vou normalizar o Grêmio perder tantos gols, eu não vou normalizar isso, tá? Não é como o Renato disse, um detalhe, não é, tá? E pode parecer um paradoxo, porque o Grêmio tem um dos melhores ataques do campeonato. Só que tudo na vida é um equilíbrio, o Grêmio também vaza muito atrás, tá? Agora, o Grêmio em momentos cruciais, e não é de hoje, tá? Não foi ontem contra o Botafogo, contra o Flamengo, contra o Cruzeiro, no Campeonato Gaúcho, então, e olha que o Grêmio ganhou de lavado o Gaúchão. O Grêmio perde gols demais. E uma hora isso cobra a conta. Então, assim, que legal o discurso do César. E é verdade, deu gosto de ver o Grêmio jogar, jogou muita bola. É mais time que o Botafogo, tá? É envolvente. Teve um momento que foi envolvente, especialmente no primeiro tempo. Só que não adianta futebol. É bola na casinha, tá? E quem faz mais isso ganha o jogo. Então, eu estou cansado dessa história de, injusto, tu vê, falta concentração, falta não sei o quê. Não pode faltar. O Grêmio tem que botar a bola na casinha. É isso. Estou irritado com esse jogo de ontem. Tá, eu estou irritado com a tua opinião, mas vamos lá, Fabiano Baldasso, vem. Esse discurso do Ribeiro Neto valeria e seria absolutamente importante e certeiro se nós estivéssemos falando de uma final de competição. O Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos, ele é interminável, chato até. E para ele, faltando tanta coisa ainda até o final, o que importa sempre é tu avaliar o desempenho. Porque o desempenho, ele pode, num jogo, te estabelecer, mesmo que tu vá bem, um resultado adverso, como aconteceu com o Grêmio ontem, mas ele vai te dar um indicativo do que tu pode no campeonato. O Grêmio ontem mostrou que pode ser melhor que o melhor time do campeonato. O Grêmio teve melhor desempenho. O Grêmio ontem apresentou para a sua torcida, ao enfrentar o melhor time do campeonato, a possibilidade que o torcedor sonhe com algo maior na competição. Eu não sei se o título é muito difícil, o Grêmio ainda está se reconstruindo de muitas coisas, mas o Grêmio mostrou para a sua torcida ontem que, invariavelmente, vai fazer uma boa campanha no Brasileiro, vai chegar entre os melhores do Brasileiro, porque o desempenho que o Grêmio mostrou ontem contra o melhor time do campeonato foi, em boa parte da partida, ou na maioria da partida, superior ao melhor time do campeonato. O Grêmio ontem deu um alento para a sua torcida. Não sei se alguém estava pensando em título, que vai ter que ganhar o Brasileiro e tal, acho que aí é muita coisa. Mas que o Grêmio vai fazer uma boa campanha no Brasileiro, não tenho dúvida nenhuma. É isso aí, Baldasso foi preciso. Parabéns, Fabiano Baldasso. Medalha para ti.
Medalha. Preciso. JB, eu quero te ouvir antes de comentar. Isso tudo porque o Baldasso viu meu vídeo no canal JB Filho Repórter, que eu preciso fazer o merchan aqui. Cheguei ontem de madrugada, disse que eu vi o jogo pelo celular, fiquei vendo no aeroporto e tal. E pensei, não, peraí, tá ruim, mas nem tanto. O Grêmio ontem, para mim, deu adeus ao título do Campeonato Brasileiro, a possibilidade de disputa de título. Era um jogo que era o único jogo que poderia aproximar. É óbvio, eu não tenho bola de cristal. Mas assim, eu só vejo dois times com condições de tirar 10 ou 12 pontos. Flamengo 10 pontos, Palmeiras 12 pontos. Assim, num negócio maravilhoso. Acho, inclusive, que não tem muito mais como. Ah, mas é que, cara, na boa, o Botafogo vai degringolar tanto e vai perder 10 pontos? Pode acontecer, não sou setorista carioca. Mas acho que o Grêmio não tem mais condições. Só que assim, eu não vejo motivo para crise, muito menos para vilão ou grandes culpados. A torcida do Grêmio está elencando o Chapecó, que eu entendo, é uma coisa de... Eu não gosto desse termo, tá? É chama-gol. Chama-gol é uma coisa para torcedor. O Chapecó, antes de tomar o gol, que é muito difícil, que é um gol que é uma batida cruzada, o cara fuzila ele. A galera, às vezes, tem uma falsa impressão de que parece que é fraco. Os caras dão uma pancada na bola, quem está ali na beira do gramado vê. Não é tão fácil assim ter tempo de reação. Não vejo que passa por ele o problema. Todo gol que possivelmente poderia ser defensável, a torcida pensa, não, mas se fosse o Adriel, cara, não é por aí. Agora, para mim ontem, especificamente sobre o jogo, e eu estou falando apenas dos 89 minutos especificamente que Soares jogou, um dos responsáveis pelo pelo resultado não ter sido bom foi o Soares. O Soares perdeu 2 ou 3 gols. O último até não tem como culpá-lo. Na verdade, nenhum tem como culpá-lo. A gente está vendo que o cara está jogando aí com 30% da condição física dele, da possibilidade dele. Mas assim, para mim passa. O goleiro tem que ser falado, o Soares tem que ser lembrado, e o Renato, que abriu o time 2 minutos depois, quando ele tira o Carbacho e o Cristaldo, bota os 2 pontas, o Ferreira e o Cuiabano, o Grêmio leva o gol e depois dali não tem mais poder de reação, os caras morrem. Beleza, mas crise, o Grêmio jogou uma partidaça. Eu quero ouvir mais sobre o César, que ele falou, ontem a gente tomou um café à noite, ele falou sobre isso aí que tu estás dizendo agora, sobre o Renato ter feito alterações. Eu queria ouvir um pouco mais do César. Eu quero concordar contigo em relação ao Grando. Tá, eu acho que o torcedor do Grêmio está pegando o Grando para Cristo, e o Grando não teve nenhuma responsabilidade nos gols. E eu não teria nenhum problema em criticá-lo se eu achasse que ele tivesse falhado. Aliás, fez defesas importantes. Mas eu quero discordar do Ribeiro Neto, que transformou o jogo no Grêmio, e o César tangenciou isso. Foi um pouco mais cauteloso. Massacrando o Botafogo. O Botafogo ficou lá atrás, encurralado, apertadinho, encurraladinho ali, não sei o quê, espanando a bola. O Botafogo fez 3 gols no Grêmio. 3 gols no Grêmio. E o Grando foi importante com boas defesas. Então não foi só o Grêmio que perdeu o gol. É verdade que o Grêmio perdeu mais gols, tá bem. Perdeu mais gols. Muito mais. Mas o Botafogo também perdeu gols. Tá. Então o jogo foi um jogo de iguais. Só que o Botafogo é o melhor time. Isso. O Botafogo é o melhor time. Não. Eu te ouvi. Se tu puder me ouvir, fica mais bacana o nosso debate. Eu te ouvi em silêncio. Não precisa ficar gesticulando que nem guarda lá de trânsito, o avião que chega. Eu sou velho, da Varig, da Rio Sul, da Vasco, os aviões chegando lá no aeroporto. São essas companhias aéreas aí que nós temos. Então, assim, eu te citei porque a tua tese é uma tese estapafúrdia. E é uma tese rasa. E tu tá há muito tempo agarrado nisso. Como se o Grêmio perdesse títulos ou perdesse jogos porque desperdiça gols. E mais, o João Batista responsabilizar o Soares. O Soares foi genial. O Soares teve 2 lances que há muito tempo eu não vejo. A genialidade dele. Uma num detalhe que ele acerta a trave com 200 caras à frente dele. Outra que ele bate um pouquinho mais forte, ele faz o gol na intermediária. O Soares é genial, gente. É um jogador extraordinário. Tira o Soares do time do Grêmio, acabou o título. Mas daí e eu tá concordo com torcida. o Baldasso, tá? Concordo com o Baldasso. O Grêmio vai sim ficar na parte da tabela, e discordo do JB. O campeonato não acabou ainda. Nem pro Grêmio, nem pro Botafogo, nem pro Flamengo e nem pro Fluminense. Pro Flamengo e pro Palmeiras, o Fluminense não acho que vai chegar. Tá? Mas é a minha visão. Acho que Flamengo e Palmeiras têm chance de recuperar 12 pontos. Palmeiras 12 e Flamengo 10. Pro Grêmio 10 pontos eu não vejo isso. Tá. Agora, só para pontuar aqui, para me defender. Para mim, jogou para a torcida tal qual o Ribeiro Neto está jogando, numa tese populista e rasa. Eu não estou jogando, eu estou criticando o Grêmio. De que ele coloca assim, ó. Que jogar para a torcida, eu só estou criticando o Grêmio. Já te explico. É sobre o Soares.
Os números desmentem o Ribeiro Neto. O Grêmio, eu estava vendo os números. O Grêmio tem 21 chegadas para gol. 21 chegadas o Grêmio para gol. Eu não atualizei o número, tá? Mas há 2 rodadas atrás, o Grêmio era o time de melhor pontaria do Campeonato Brasileiro inteiro. Então, assim, é jogar pra torcida, achar isso. Claro que vai perder gol. Tu quer normalizar perder gol? Quando o teu time perder com alguma coisa por perder gol, aí tu não vem chorar. Te mantém o teu equilíbrio, Ribeiro. Deixa o JB falar. Não, eu tô irritado. Faz 30 anos que tu pede essa frase. Ribeiro, por favor, Ribeiro. Vai lá, JB. Mantém equilíbrio pro Ribeiro Neto, pede há 35 pelo anos. amor de Deus. Não tá conseguindo ser eficiente nesse pedido. Não tem como. Aí, só coloca o seguinte, eu não responsabilizei o Soares como um todo, eu disse, não dá pra achar uma situação. Mas o Soares perdeu, tem um que o João Pedro toca pra ele, é só rolar, ele perdeu. Eu não tô dizendo que é responsabilidade do Soares. Ontem foi o dia que jogaram muita bola, faltou, eu acho que ontem faltou o detalhe. Faltou a bola entrar ali, uma situação aqui e tal. Bem, Ribeiro. Pois então, como eu falei, o Grêmio teve 21 chegadas para gol. Uau. E me permita discordar do nobre comandante. O Grêmio jogou Olha aí, muito mais que o Botafogo. Muito mais que o Botafogo. Que tem um bom time? Claro. Time maduro, bem treinado. É verdade. E que foi pragmático. Chegou 4 vezes e fez 3 gols. Que 4 vezes, Ribeiro? Essa que é a grande verdade. Essa E outra, tá? Se não fossem as 2 entregadas do Bruno Alves e do Reinaldo, o Grêmio nem tinha perdido o jogo. Boa, peraí um pouquinho. Menegas, tu falaste uma coisa que senão eu vou esquecer. Eu concordo muito contigo. Tu disseste o seguinte, o Botafogo hoje está num estágio de time superior. E alguém vai dizer, e o César até disse, mas o Grêmio amassou. Cara, ter maturidade de time é também isso. É tu apanhar e chegar na hora Bom, eu queria que o e César atacar falasse direitinho. dessa questão que o JB já abordou aqui, tática da mudança do Renato. Eu faz muito tempo que eu sou um crítico do setor esquerdo defensivo do Grêmio, que eu acho que é vulnerável e o Grêmio tem tomado muitos gols por ali. Mas eu quero te ouvir sobre esse detalhe. Meneghetti, exatamente sobre essa questão. Tem uma mudança tática no jogo, perto dos 20 minutos. O Grêmio começava a ter alguma dificuldade, que ela cria um ponto de interrogação. E eu ontem à noite, conversando contigo, depois disso eu fui para o detalhe do jogo para tentar entender a partir de que momento o Grêmio tinha começado a perder espaço para o Botafogo, e me lembrei inclusive da grande crítica que a gente fez neste programa ao Internacional. Vocês vão saber por quê. O adversário do Grêmio, ele tomou um ponto, e eu falo do Botafogo, ele tomou um ponto diferente em relação a todos os outros grandes times brasileiros. Esse time não priorizou o regional. E o Botafogo está sobrando fisicamente. E ele não vai seguir nessa linha física. Por que eu quero colocar e por que eu boto ponto de interrogação em cima da tua questão? Vendo o jogo ontem, a gente coloca a culpa dos últimos 25 minutos do Grêmio na substituição do Renato. Não, a gente não, né? Não, tô dizendo, vendo o jogo... Tua. Sim. Que eu já discordei no café ontem. Tá bom. Ele coloca o quê? Ele tira o Carbajo, que pra mim fazia a melhor partida dele com a camisa do Grêmio. Fez. Não concordo. Tá? O Carbajo fez um baita jogo. Tá bem. Tá? E o Cristaldo, que ontem também fazia um grande jogo. Partidaço. Ele tira os dois. A pergunta, e essa, por que eu abro vários pontos de interrogação em cima disso? A leitura da hora, o Renato desmanchou o time. A leitura da hora minha. Quando eu vi, eu disse, ai. Ele abre o Cuiabano na direita, ele abre o Ferreira na esquerda, o Botafogo, ele tira. Quem é que tá no Marlon Freitas, não é? Marlon Freitas. É o bom da dupla com o Baralhas. Não. Joga muito. Joga muito. Ele carteou todo o tempo. Por que o Grêmio teve supremacia? Ele avançou o Carbajo espelhou o Marlon e o Marlon não jogou. Quando ele tira o Carbajo, o cara manda no meio. O cara botou a bola em cima, botou o pé em cima da bola e jogou. E aí, a leitura que a gente faz, o Renato não fez. Só que tem uma outra leitura junto dessa que merece a nossa reflexão. O Botafogo é mais forte fisicamente do que praticamente todas as equipes do brasileiro, exatamente pelo planejamento do regional. E isso vai acabar logo em seguida. E o Botafogo vai começar a perder pontos, porque o time do Botafogo não é esse time imbatível que vocês estão fazendo. O Luiz Soares, que não jogou bem ontem, foi outro, Eu não falei. Foi outro Luiz Soares que não jogou bem, né? Eu não falei. Não jogou bem mesmo o Luiz Soares, né? Sim. Não, o Cuiabano, né? Ele é Luiz Eduardo Soares. Mas ontem, por exemplo, o Cuiabano... Esse não jogou bem. Aí, Meneghetti, tá? Como é que o Cuiabano tem jogado no Grêmio quando entrou bem?
Cuiabano é um jogador de 20 anos de idade. Ele entra como um cara na segunda linha pelo lado esquerdo, fechando um pouquinho para dentro, dando espaço para o Reinaldo. Ali ele entrou. Ontem ele entrou como extrema direita. Mas ele fez o gol na rodada passada como extrema direita. Mas ele não conseguiu sequer jogar. Não, vamos adiante, Baldasso, vamos lá, vamos carimbar e eu já vou chamar o Renato sobre a arbitragem. Fala, Baldasso. Eu quero falar sobre um outro ponto, e essa pode parecer uma análise subjetiva, até superficial, mas que em alguns momentos faz a diferença. E está falando aqui um colorado que sente muito falta disso no seu time, daqui a pouco eu vou falar. Gente, esse time do Grêmio, o César falou sobre isso uma vez, e a gente tem que sublinhar isso. Esse time do Grêmio briga muito, cara. Briga muito no jogo. Esse time do Grêmio não desiste no jogo. Eu não sei se é perfil dos jogadores ou se é trabalho do Renato, e pouco importa para a torcida do Grêmio. Mas o Grêmio tem um time que briga por um prato de comida o jogo inteiro. E isso, em algum momento, vai fazer a diferença positivamente. Concordo também com o Baldasso nesse aspecto e acho que é mérito do treinador. O Renato é o melhor gestor de vestiário que eu vejo no futebol brasileiro e ele consegue mobilizar e contagiar o seu grupo também com esse ímpeto da peleia, da briga de não desistir. Lucas, vamos colocar o técnico do Grêmio para se manifestar. Tudo bem, Lucas Dias? Boa tarde. Tudo bem, Meneghetti? Boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham. E ontem o técnico Renato Portaluppi ficou e muito na bronca com a arbitragem do Flávio Rodrigues de Souza, principalmente por conta do lance no Bitelo na segunda etapa, quando o jogo ainda estava 0-0, em que existe uma possibilidade de pênalti do Júnior Santos em cima do meia gremista. E o técnico Renato deu nome e sobrenome para a sua bronca contra a arbitragem. E não é o árbitro da partida de ontem, e sim o Wilson Seneme, Luiz Wilson Seneme, que é ex-árbitro de futebol, hoje preside a comissão de arbitragem da CBF, e o Renato ficou na bronca por lances passados e também por essa jogada no Bitelo ontem, e a gente confere o que ele falou. O meu recado hoje vai para o Seneme. Eu estou calado já há alguns jogos, eu não gosto de falar de arbitragem. Perdi o jogo, não é porque nós perdemos o jogo que eu vou fazer essa reclamação. E eu estou reclamando porque eu falei com o Guerra, falei com a diretoria agora no vestiário, eles me autorizaram a falar. Eu não vou atacar o Seneme, pelo contrário. A pergunta que eu quero fazer para o Seneme, você está cobrando a arbitragem? Eu quero saber o que se faz com o VAR. Eu quero saber por que o VAR não tem chamado os árbitros de campo nesses lances. Os dois lances lá da Bahia e o de hoje, no momento que o adversário segura e puxa a camisa do Bitelo. Eu estou falando isso porque eu tenho convicção do que eu estou falando, porque eu vi agora no vestiário os lances. Então eu não vou vir aqui botar a cara para baterem. Se eu vejo uma coisa, eu vou vir reclamar de uma coisa que não houve. E não é porque nós perdemos o jogo, estou tranquilo pela atuação da equipe. Eu não vou dar minha opinião para você. Você que tem que vir a público e explicar. Chega de defender a arbitragem. Os árbitros brasileiros são muito bons, mas eles têm a máquina. Eles têm a máquina que se chama VAR. O VAR tem para corrigir. E eu não tenho visto isso. E nos últimos jogos, o Grêmio tem sido prejudicado. Por quê? É alguma coisa contra o Grêmio? Por que o VAR não chama? Primeiro aspecto, o Renato costuma dizer que não fala de arbitragem. Quando ele fala de arbitragem, em quase todas as suas entrevistas coletivas, eventualmente até para elogiar. Em quase todas, não em todas. E ele sempre começa, você sabe que eu não gosto de falar de arbitragem, eu não quero falar de arbitragem, não vou falar de arbitragem, mas... E aí fala. E acho que ontem ele fez bem em falar de arbitragem. Era importante, já que o dirigente do futebol, o Bruno, fala menos, não falou, está se preservando e tal, para não se expor. O Grêmio acha que o Calef estava se expondo demais, tá bem, uma estratégia do clube. Então o Renato tinha que falar. Primeira coisa, o lance do Bruno Alves. Na minha opinião, um lance normal. Só que o Grêmio reclamou. E o Renato reclamou durante o jogo. Então, não dá para ficar reclamando de tudo, porque fica uma ideia. Eles reclamam de tudo. Eles reclamam até da altura que eu levanto o cartão amarelo, se eu dou o cartão amarelo aqui ou aqui, eles reclamam. Então, não dá para reclamar de tudo, tem que escolher as broncas, tem que escolher onde vai reclamar. O lance do Bitelo é tão pênalti, que se fosse no meio campo, era falta. E se fosse no meio campo, em contra-ataque do Grêmio, era falta para cartão amarelo para o jogador do Botafogo. Só que os árbitros têm essa mania de se proteger no seguinte aspecto. Para marcar pênalti, tem que ser muita falta. Pois então, ontem foi muita falta. Então o pênalti é claro. Agora, o sujeito não ir, ter uma autoconfiança e uma soberba e não ir sequer olhar no VAR, aí é muita incompetência. César. O lance é grosseiro, sabe? Eu fico do outro lado na arena e eu não vi na hora o lance, fiquei na dúvida, mas o Bitelo reclama muito. Agora, quando tu olha na TV, e o que mais enlouquece é o seguinte, eles têm a TV, cara.
Os caras têm a TV. Ele puxa a camisa, é um escândalo, gente. Só que... Ele bota a mão no peito, Ele né, bota a mão no peito e a camisa sai. sim. Não tem desculpa. Não pode. O árbitro tem que dizer o seguinte, tem que chamar o cara do VAR, esse que foi o cara que determinou que ele não fosse no VAR. Eu não posso nem botar a culpa no juiz, porque o cara tem que... Cara, pelo menos é duvidoso, velho. Pelo menos... Mas o juiz não tem autonomia de dizer, eu quero lá olhar esse lance. Não tem. Não tem, porque Porque ele não deu. Porque ele pode não ter visto pro chão. Ele não deu o pênalti. Por isso que ele tem que ir lá olhar. Mas o lance... Não, mas aí ele o não VAR tem que como chamar ele. olhar. Esse árbitro é um árbitro experiente. Ele não é um juvenil. Então é o seguinte, aquele lance ele é no mínimo duvidoso. Então deixa o lance correr e eu vou lá no... Primeira bola que sair, eu quero ver esse lance. Se ele não viu pro chão... Eu sei que ele não viu, mas ele viu que o Bitelo caiu dentro da área, né? Num lance no mínimo imagina confuso. só, Imagina só tu falando ele vai passar no VAR no jogo inteiro. Imagina tu falando com o cara lá do VAR e o cara diz, ó, eu tô curioso pelo áudio desse, e eles têm que divulgar, né? Agora eles têm que divulgar o áudio. De alguém dizendo, não, ele simulou, toca, tu vai ir, não vai? Não, mas não é isso aí, ó. Sabe o que é? Eu vou dizer pra vocês o que é. E eu fiquei muito triste ao ouvir ontem o comentarista de arbitragem do Sport TV. Tudo corporativista, Ribeiro. Que assim, ó, PC de Oliveira. é inacreditável ele olhar aquilo e ter a cara de pau de dizer que não foi pênalti. Essa que é a grande verdade. Porque é o seguinte, eu já falei pra vocês aqui, tá? Imagem tu não mostra intensidade. Por isso que todo lance em slow motion é falta, é pênalti, porque ele amplia uma intensidade que às vezes é fake. Quem sabe a intensidade real é o juiz no campo. Só que ali tem algo que é assim, ó, é inacreditavelmente fora de qualquer dúvida. Há um puxão na camiseta. Então o cara lá de cima chegou à conclusão que é isso que ele disse. Não, mas não foi o suficiente intenso para derrubar o jogador. Como é que ele vai saber da cabine isso? Foi um puxão. Gente, puxar a camiseta, não importa se foi assim ou se foi assim, puxou a camiseta é falta. A falta é pênalti, foi um escândalo. E outra coisa, só para dizer, no jogo do Santos contra o Goiás, aconteceu o inverso, né? Aquilo lá, o juiz, o VAR, é que não tem padrão, Meneghete. Não tem padrão nenhum. Foi um escândalo que o cara fez contra o Goiás. Foi os caras. JB. Bom, a primeira coisa que eu quero citar é pênalti, claro. Como o Ribeiro disse, o cara puxa a camisa, não contém, dá um soco no peito do Bitelo. Para mim é pênalti, não tem muito mais o que falar. Dito isso, o ponto nova linha, cara, o Grêmio está se precavendo para quarta-feira. E o Renato, em certo momento, ele até escancara, que ele disse no vestiário, o presidente quer, o senhor vai esperar, nós não vamos falar nada aqui e tal. Já aconteceram outros lances. Aconteceram outros lances que o Grêmio lembra que ele foi prejudicado, mas vou dizer, aconteceram outros lances que o Grêmio não quer lembrar, que o Grêmio em algum momento foi, não vou dizer beneficiado, mas que o árbitro errou e acabou indiretamente ajudando o Grêmio. Isso é do jogo. Só que sabe por que o Renato fez isso? Vou te dizer. Ele fez isso porque o árbitro na quarta-feira vai entrar bem mais ressabiado. Eu não acredito, não coloco aqui que o árbitro vai propositalmente. Não, mas inconscientemente o cara vai. Então o Grêmio já faz um condicionamento. Tá? Então é isso. Porque o Palmeiras há pouco tempo entrou numa noia de que ele estava sendo prejudicado. Sim. E aí fez lá protesto na CBF e tudo mais. Isso é, cara, mais antigo que andar para frente. Quer falar sobre o lance? Quero dizer o seguinte, o Renato tem razão numa coisa, eu não sei o que está acontecendo no futebol brasileiro. Talvez tenha sido porque houve uma série de críticas em relação ao fato de que o jogo andava parando muito por causa do VAR chamando. Mas realmente, os árbitros têm chamado menos o VAR. Isso pode até fazer com que o jogo corra mais, mas cara, se existe o VAR, se o VAR serve... Se a gente tem que pagar o preço de um jogo que para mais para ter a certeza de que todos os lances vão ser verificados com absoluta destreza, então que se pare. O lance do Bitelo ontem até poderia ser que o VAR chamasse e o juiz chegasse à conclusão de que não foi pênalti, o que não aconteceria, porque foi. Agora, o VAR não chamar é um escândalo. Vamos falar do Internacional e vamos começar com as coisas boas. Encerrada esta parte, vamos adiante. O Internacional perdeu para o Fluminense, bem perdidinho, viu, Baldasso? Ô Meneghete, eu vou dizer uma coisa. Existe um dogma da aviação que eu acho fascinante.
que é o seguinte: um avião, ele nunca cai por um único problema. Porque se tiver um problema, ele é suplantado pelas outras possibilidades que o avião tem e ele não vai cair, ele só vai ter um problema. O avião só cai, por isso que caem tão poucos, quando há a coincidência de um combo de problemas ao mesmo tempo e aí o avião sucumbe. Por que o Internacional caiu? Por que o Internacional hoje é um time que não tem desempenho e não vem tendo em todo 2023? Por um combo. E eu acho muito importante falar sobre isso, porque esse é o momento em que nós estamos tentando encontrar culpados deste desempenho paupérrimo do Internacional em 2023. O Internacional não joga nada pelos seguintes motivos, e prestem atenção. Ali atrás, a gente chegou a colocar na preparação física quase que o motivo exclusivo. E eu também cometi esse erro. A preparação física hoje está praticamente solucionada e o Inter segue sem jogar nada. O Inter não joga nada, em primeiríssimo lugar, porque o grupo é fraco. Sim, o grupo é fraco. Tem Rocher? Beleza. Tem Valência? Beleza. O grupo é fraco, escasso. Entendam o que eu estou dizendo. Eu enfrentei o Fluminense no Maracanã com o seguinte meio-campo: Rômulo, Campanharo e Depena. Não adianta ter o melhor goleiro do mundo e o melhor centroavante do mundo, porque futebol ainda se ganha no meio-campo e o Inter não tem meias qualificados além do Alan Patrick. Eu fui campeão da Libertadores de 2010 com o Renan de goleiro e com o Alexandro de centroavante, porque eu tinha meio-campo. O grupo do Inter é fraco e mal pensado. Se não contratar 2 meias de qualidade caríssimos agora na janela, o Inter não vai a lugar nenhum. Segundo ponto, Mano Menezes está encontrando problemas e ele não encontra soluções para estes problemas. O sistema defensivo do Inter não funcionar e qualquer bola aérea que entra na zaga do Inter é um inferno, independe dos jogadores que estejam em campo. O Inter tomou gol ontem de escanteio com desvio no primeiro pau. Isso é beabá, isso é proibido tomar um gol desses. O problema é sistêmico e a culpa é de Mano Menezes. E eu também acho que o Mano Menezes tem que encontrar melhores soluções, mesmo com o grupo paupérrimo do Internacional. O Mano é culpado e talvez o seu trabalho também esteja degringolando. Não pelo Valência ter jogado na ponta, vieram com essa agora. Se o Valência tivesse jogado na área ontem, não teria acontecido nada, nada. Porque o meio-campo do Inter não produz, não funciona. Trabalho ruim do treinador, direção que tem um grupo mal formado e o Inter vai sucumbindo. Fora as individualidades, né? O Wanderson não joga bola há 1 ano. O Depena não apareceu em 2023. O Bustos não marca ninguém. E o Internacional vai sucumbindo também pelas individualidades que faliram. O Inter hoje é um time paupérrimo, Meneghetti. Cuidado com as críticas a Mano Menezes, porque nós estamos no inverno, na época de proteger a garganta e o pescoço. Mas como é que é, né? Daqui a pouco eu vou ter que te mandar um cachecol aí, tá? Então, tu fica ligado como tu tá agindo aí, que como diz a dona Lúcia Matos, as coisas têm consequências. Diga lá! Tá se benzendo lá o Baldassim. Diga lá, Ribeiro Neto. Já na internet eu já vi esse papinho aí. Sim, tá? Não, estão vendendo de manta em Porto Alegre nas últimas horas, o negócio é impressionante. Mas assim, eu tô vendo assim, alguém pular da marca. Tá pulando da marca aí, ó! Baldasso, olha. Mas assim, ó, cara, sabe qual é o grande problema do jogo de ontem? E é isso aí também é treinador, tá? E é Magrão, e é o preparador físico, Flávio Oliveira. Tchê, e aí entra naquilo que o Baldasso falou, né? Que salta aos olhos. O time do Internacional é um time moroso, cara. Para dividir uma segunda bola é um parto, cara. Então, assim, ó, tu tinha 3 jogadores com características do meio-campo. Tudo bem, tu não é criativo, mas tu é pegador, né? Rômulo, Campanharo, Depena, tá? Tchê, e assim, ó, e o Mano demorou 45, 48 minutos para ver que ele estava com um jogador a menos no meio-campo, né? Porque o Marcelo joga em V, né? Ele começa no flanco, vem pelo meio. O Campanharo de pegador. Mas assim, ele é volante, né? Nos anos 80, 90, o Baldasso tocando o Eraser, com esse cabeção dele, pegava mais do que o Campanharo pega o adversário em campo. Mas foi todo o time. Cara, o Campanharo não desembarcou no Rio. Assistiu o Fluminense sem um Ganso, é outro time, tá limitado. Ficar trocando passes. Sem Ganso e área. Sabe? Então, isso. É isso, essa falta de intensidade é que me chama a atenção. E olha, gente,
para pegar o River Plate, no mínimo tu tem que ser a mesma coisa intenso que eles, cara. JB que estava no Rio de Janeiro ontem. Então, Meneghetti, Passeio bom, né? Tu foi lá, quinta, acho que tu foi, né? foi Foi sexta. um longo final de semana, né? Faz Muitos parte. jantares, muitas festas, celebrações, reencontros. Foi tudo bem lá, né? Quero matar um jogador do Inter que me indicou um restaurante ruim e caro pra caramba. Vamos ver se a Band aceita a Não, mas nota. a diária da Band Eu não sei se a Band vai A diária da aceitar a Band, nota. não. O Marcos tem sensibilidade de Ah, coração. Tem um coração sensível, Deu vai te só- ajudar. Sabe dessa história? Tu viste o jogo? Eu vi. Mas enfim. É só uma notinha de 1.300 que a gente vai indicar aqui pro pessoal da Band. 1.300? Não sei se vocês vão pagar. Não sei se a Band vai Tu pagar. arrumou um restaurante de 1.300. É, eu ainda mato um volante do Inter. Mas enfim, ô Meneghetti, falando sobre a Real aqui, o negócio é o seguinte. De perto tu tem outras sensações. Eu até te mandei uma. Por exemplo, o John CCD. Sei que tem? tô fugindo um pouquinho do jogo, mas eu vou chegar lá. O John é tímido. Tímido. Me chamou atenção isso. O John é tímido. Eu nunca tinha visto. Eu fiquei todo o segundo tempo atrás dele. Ele é tímido. Talvez o Inter possa ter visto. O que é exatamente Tipo, um goleiro o tímido? Dida é um goleiro tímido. O Grêmio teve um goleiro tímido multicampeão, né? Quem? O Groy, né? Era Marcelo tímido. Groy. Não, nem Não, se mas o compara ao que é Groy. tímido? Nem se Não, Ele é o Groy tímido. era tímido. Não, O mas nem Groy se é compara. tímido Não, mas não se pessoalmente, compara. Mas uma coisa é quando bota o pé na grama, né? Tá, não, mas nem se Mas o compara. Groy era um goleiro tímido. Tímido. Tu olha pra ele, ele não é. Talvez seja essa a situação. Há outras questões. Cara, o Bustos. Os caras queriam matar o Bustos dentro de campo. O mercado, assim, estava enlouquecido em certo momento com o Bustos. O Bustos leva baile de todo mundo. Se perguntar pro Bustos, se tu entrevistar o Bustos hoje, perguntar quem é que ele marcou, ele não sabe. Não. Tem que mandar uma foto do Keno pra ele saber quem é o Keno, porque ele não viu o Keno em campo. Ele tá numa outra. Só um pouquinho, tá? Só um pouquinho o quê, Ribeiro? O Bustos não tá jogando nada, beleza. Só que fazer um 2-1 nele também. Nunca foi bom de marcação, todo mundo sabe. Então bota o Igor Gomes pra jogar. Os caras tá fazendo 2-1 Era Keno nele. e Marcelo contra ele, Não, mas né? eu não vou, Porque o Éder mas eu não Valencia vou não criticar recompunha. ele quando vem faz 2-1 em cima dele e o outro não acompanha. Não tô criticando ele no mano a mano com o Keno, que ele não enxergou o Keno. Mas ele E não aí? é bem. O Bustos nunca foi bom Então bota o marcador. Igor Gomes que é bom nos dois. Tá, e aí nós vamos chegar no Mano Menezes. Tu contrata um goleador e tenta fazer quase que um 4-3-3 e abre o Ener Valencia para a direita. Aí não, meu treinador. E o Ener Valencia ontem, é óbvio, ninguém vai chegar aqui e decretar que no primeiro jogo ele não... O Ribeiro, os movimentos eram muito diferentes. Teve um movimento que eu até achei estranho da parte dele, tá? Só que a gente tá acostumado com o futebol brasileiro. Tem um movimento que, não sei se a TV pega, mas que ele faz, ele já tá mais para a esquerda, porque uma hora o Mano inverte, ele já tá mais para a esquerda, ele pisa na bola, olha, tem o Depena, e ele rola pro Depena na esquina da grande área, assim, e ao invés de entrar na área, ele vai para meia-lua. Eu acho que ele achou que o Depena ia rolar para ele bater da grande área. Só que aí o que o Depena faz? Joga na marca do pênalti, que era onde qualquer ser humano brasileiro imagina que ele estaria. Ser humano Falta brasileiro. entrosamento. Não, a gente... Agora, eu vou só que dizer assim, uma coisa, ele tá? tava, esse não sabe, se perguntarem para ele o que é como é que é o gramado do Maracanã, ele tava só que é mais justificável, completamente perdido. Só que, Meneghetti, vamos lá, a gente não pode entrar no discurso do Baldasso, de dizer, não tinha peças e tal. Primeiro que o Mano Menezes participou da formação. Segundo que o Fluminense também não tinha John Arias, que é muito bom jogador, talvez até melhor que o Ganso na função do time ali do Fernando Diniz. E jogou, os caras estavam com o segundo atacante deles é o Lelê, que era do Volta Redonda, cara. Mas é que tu não tá valendo uma coisa que nem no jogo do Grêmio Botafogo. Nós temos que avaliar uma coisa que é simples. O Fluminense é mais time que o Inter, pronto. Tá, mas... O Fluminense é mais time Tá, que mas o daí Inter, gente. mas isso não é justifica- competência do treinador também? Mas isso não justifica a forma como o Inter perdeu. Porque aí entra o que o Baldasso falou do Grêmio na última participação dele lá, quando a gente estava discutindo antes sobre o Grêmio. Que o Grêmio briga, o Internacional não briga, o Internacional não ganha uma segunda bola no meio campo. O lance de cabeça no primeiro pau, quem é que pula com o jogador? O Luiz Adriano pula atrasado. O lance do gol do Cano, quem é que tinha que ter marcado o lateral direito que pega o rebote? O Wanderson, a última dividida que ele deu, eu acho que foi um bolo quando ele tinha 10 anos, que ele teve que dividir com algum familiar dele. Não divide uma bola, gente. O time do Internacional é um time que tem medo de dividir. Faz meses, agora é o momento de Sinote. Confete, marca Sinote, que eu digo aqui. Quando o Internacional decide marcar, decide se envolver com o jogo, o Inter está mais próximo do êxito. Foi assim contra o Independente Medellín, foi assim contra o Flamengo e mais 2 ou 3 momentos da temporada. Quando o Internacional decide olhar outro time jogar, vai perder. Tomou 2 e poderia ter tomado 4 ontem.
Poderia ter tomado conta. Eu tenho uma leitura, eu não consegui ver ao vivo o jogo, eu vi depois. E é interessante a gente olhar depois, porque tu já sabe o resultado do jogo, tu vai olhar para exatamente comentar o jogo. E me chama a atenção, e ontem me chamou muito a atenção, principalmente uma jogada, e eu vou chamar a atenção dessa jogada para mostrar o que eu penso do meio campo, esse que vocês colocaram, esse tripézinho de volantes, né? Porque não são volantes. E acho que a gente tem que começar a discutir o Inter. Quando tu fala tripézinho, tu me lembra o Ribeiro diminuindo o tamanho do Grêmio, falando de usar o time de Armandinhos. Não, mas eu não quero. Então, desculpa, eu não quero diminuir, pelo contrário. Armandinhos, tu falou o time do Grêmio, tu fala? Sim, Não, mas eu não quis, então desculpa. Tá, mas não foi essa a intenção. Eu quis dizer o tripézinho no sentido, é que tu bota um centralizado, bota dois médios, que eles viram 3 volantes. Só que 2 dos 3 volantes do Inter não são volantes. E aí fica leve, fácil de jogar. Qual era a estratégia que a gente tinha conversado aqui? Tu tem 2 opções contra esse time do Fluminense. Ou tu faz eles jogarem dentro da área deles, porque eles saem jogando lá e tu faz jogar. Ou tu vem lá atrás e tu tenta jogar em velocidade. O Inter não fez nenhum nem outro. E botou 2 médios que não são volantes para marcar a velocidade do time dos caras. Aí o que acontece? Tem uma jogada que é pontual, um contra-ataque do Inter no segundo tempo, ela vai na esquerda e o cara cruza, e quem está entrando dentro da área para concluir é o Depena. E o Depena leva 2 dias para chegar na bola, ele não consegue, a bola sai, vai na lateral, ele vai lá e joga, volta de... Não tem perna para jogar naquela posição. Não vai jogar. E aí tu pega um time organizadinho... O Edenilson ali tava para fazer o gol. Faria o gol o Edenilson naquele lance. Aí, tu olha isso aí, tu diz o seguinte, cara, o Campanharo, onde é que joga no futebol brasileiro? Aí entra aquelas coisas que me irritam em ti, JB, mas eu tenho que falar. Que é o que... Não, e não é nada contra, é a leitura que tu escuta. Não é nada... O Campanharo era meia no futebol brasileiro. Sim. Meia no futebol brasileiro. Aí ele foi lá jogar na Turquia, Grécia, onde joga. Aí chega a leitura... Ele foi jogar na Turquia, César. Isso, mas lá fora. Tá, e aí chega pra cá, e aí qual é a frase? Ele virou um excepcional primeiro volante. Excepcional foi pro tua conta. Tá? E aí a gente recebe essa informação. Quantas vezes tu já ouviu isso? Só que o futebol brasileiro é diferente do futebol da Turquia. O futebol brasileiro é mais difícil de jogar. Opa. Aí tu bota ele pra marcar e o Meneghetti abre o assunto do Inter e diz o seguinte: não marca ninguém. Foi o que tu dissesse. Por quê? Porque no futebol brasileiro é diferente do futebol da Turquia, do futebol da Grécia, do futebol de Portugal, qualquer lugar. O Inter não tem as características básicas. Eu vou escrever agora para vocês, bota os jogadores do Inter que foram contratados, o Gabriel, o Arangues, esse Alan Patrick, mais um cara forte no meio, esse time do Inter vai jogar com os jogadores que tem, não vai. Fala, Baldasso. Mais um cara forte no meio, mais um cara de qualidade no meio. Gente, o Mano Menezes estava reclamando da ausência do Johnny ontem, por conta do que o Campanharo jogou. O problema não é a característica do futebol da Turquia, o problema é que o Campanharo não joga. O Campanharo não pode vestir a camisa do Internacional. Esse é o problema. Eu quero deixar um recado para o presidente Alessandro Barcelos aqui, presidente do Internacional. Agora é a hora da decisão, presidente. Se a sua intenção é não brigar por nada no ano de 2023, eu lhe digo, tá tudo pronto. Para não brigar por nada, tá tudo certinho. O que se tem hoje não briga por nada. Ah, mas tem o Valência e o Rocher e o Arangues. Nada. O que se tem hoje não briga por nada. Se o senhor quiser brigar por alguma coisa na temporada de 2023, o senhor vai ter que contratar 2 meias armadores de primeira linha, que ganhem R$1,5 milhão por mês cada um. É esse o preço. Já estou dizendo agora, para não reclamar depois que é caro e não temos condições, vai ter que gastar. Se o Inter não fizer este movimento, com 2 jogadores de criação qualificados, fortes, como diz o César Cidade Dias, o Inter não vai constar. Não importa o Arangues, não importa o Valência e não importa o Rocher. Porque sem os meias armadores criativos, além do Alan Patrick, o Inter não vai a lugar algum. Lucas, vamos colocar Mano Menezes para falar. E ele repercutiu também, Meneghetti, a má
atuação do Internacional, principalmente na primeira etapa. O Mano, os jogadores que falaram na zona mista destacaram muito que o Inter, do primeiro para o segundo tempo, foi um Inter completamente diferente. O Mano falou sobre os principais problemas que o Inter teve na partida no Maracanã. A gente veio com 3 alterações bem significativas, eu penso. E perder e ganhar, empatar, é do jogo. Num campeonato difícil como o nosso, é do jogo. O que não pode é não jogar o que nós não jogamos, principalmente no primeiro tempo. Aí sim, acho que a equipe ficou devendo quase que tudo, e é isso que não pode acontecer. Porque aí entra essas questões bem objetivas do jogo. Às vezes você tem dificuldade, às vezes você é dominado. Várias equipes passam por isso, mas você tem que ter comportamento, você tem que suplantar isso também. Você tem que se entregar um pouco mais para retomar a bola. O Fluminense é uma equipe que ataca bem, ataca com força, mas dá espaços para a gente contra-atacar. E a gente tinha jogadores para tentar fazer isso. Mas quando não se troca 3 passes, é difícil você organizar uma jogada de ataque. E a gente teve essa dificuldade no primeiro tempo bastante grande. Mano Menezes, em primeiro lugar eu quero dizer que eu não vejo nenhum momento, nada adequado para que se cogite a possibilidade de troca de técnico. Segundo, esqueçam o Cudê não vai acertar com o Internacional com um contrato de 5 meses. Então esqueçam, eu sei que tem uma viuvaria aí, né? As viúvas do Cudê estão espalhadas. Aqui na Bandeirantes tem também, tá? Quero dizer que aqui tem também. Tá, espalhados, viúvas, nas redes sociais, é um negócio impressionante. Então, com licença, Ribeiro. Com licença. Fala, Ribeiro. Mas pô, mas não dá pra gente trocar a figurinha, cara. Quando tu fala, a gente ouve, Ribeiro. Mas os outros trocam figurinha contigo, tu não age assim. Mas é que eu não interrompo você, eu te passo a bola e tu fala. Vai lá, fala. Não, fala. Eu falo, só pra avisar. Se tiver viúva do Cudê aqui na Bandeirantes, nós vamos ter que conversar de perto. Eu não sabia dessa informação. Vai ser caça às bruxas. Mas olha o grupo tá não espalhadas, elas estão todas no mesmo lugar. É a mesma turminha de sempre. Aliás, eu falei sobre o combo para derrubar o avião. Só falta isso. Falta vir o Cudê. Aí sim, aí cai de vez. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. O Mano Menezes, as pessoas me acusam de ser passador de pano para o Mano Menezes, pelo simples fato de não considerar ele o principal culpado do que está acontecendo, e não considero mesmo, né? Agora, isso não significa que eu considere que ele está fazendo um grande trabalho em 2023. Não está. Não é o principal culpado, mas o seu trabalho em 2023 é falho. O sistema defensivo do Inter vazar em toda a bola aérea é falho. O Internacional jogar espetando bola para os pontas e com pouco trabalho de meio campo, mesmo que o meio campo seja pouco qualificado, isso é responsabilidade do treinador também. Eu não quero que ele saia neste momento, porque eu tenho muito medo do que possam fazer, e neste momento trocar o treinador não seria o mais adequado, porque com o Campanharo, o Rômulo e o Depena pode trazer o Guardiola, que nada vai acontecer no meio-campo do Internacional. Mas o Mano Menezes não está fazendo um bom trabalho em 2023, não. Agora, JB, tu estava no Rio, tá? Ontem. Tu passou um longo final de semana no Rio, parece que tu foi terça-feira para lá. Tem algum ambiente disso? Do quê? De mudança no técnico? Não, zero possibilidade. Né? Zero possibilidade. Até porque tem jogo contra o River Plate. A única dúvida... A minha pergunta pro Mano foi... E o Mano até não concordava tanto, mas eu disse assim, Mano, sabe qual é o problema? O Inter a gente tá o ano inteiro naquele agora vai. Aquele agora vai. Ah, não, mano, agora vai. Ah, agora vai ter data FIFA. Não, agora vai trocar o preparador físico. Agora virão os reforços. Não, agora a gente vai ter uma nova data FIFA, que é um período... Não era data FIFA, era semana cheia, uma nova semana cheia, que é um período de treinamentos que eu vou ter para organizar o time taticamente. E aí, mesmo que tivessem desfalques, o Fluminense também tinha o mesmo número de desfalques e jogou um partidaço. E aí, o Inter treinou, Meneghetti. E o Mano não apresentou nada. Eu fico feliz que pelo menos o Baldasso está reconhecendo algo que desde março, mais ou menos, nós fazemos. Eu não concordo com esse que não apresentou nada, tá? Não. Eu não concordo. Quando tu disse que os pontos positivos para o Inter são... Não, acabou. Da atuação de ontem são bom, mas o Inter ficou uma semana treinando e no jogo seguinte não apresentou nada. Uma semana se resolva. A expressão que o Ribeiro usa injustamente para rotular o Cristaldo, que é vagalume, eu não concordo com a expressão, ela vale para o Internacional. O Internacional viveu e é muito mais apagado do que aceso, mas teve alguns lampejos. Eu acho que a matéria-prima é escassa, eu sou contra a mudança do técnico. Agora, especificamente ontem, o Mano assina a derrota, gente. Mano, assina, ele não leu o jogo, ele deu uma liberdade pro Marcelo jogar
absurda, aquele corredor, o Marcelo no primeiro tempo fazia, ia e voltava com a bola, fazia o que queria o Internacional olhando jogar. O posicionamento do Ener Valencia, sim, eu faço uma crítica, acho que ele estava muito pelo lado, a montagem do meio campo e a insistência com alguns jogadores. César falou na semana aqui, matou a charada, era jogo pro alemão. Claro. Era jogo pro alemão, ontem pela maneira, tanto é que o time melhora também com o alemão, que marca a saída de bola adversária. E há muito tempo eu digo, tem que jogar Igor Gomes, e não o Bustos, mas aí é uma questão de Mas tu não acha opinião. que o posicionamento, entrando aqui na discussão, que o posicionamento, ele não pensou no Marcelo? Para mim, a leitura do jogo dele, a forma como ele posicionou até o Valência, foi o Marcelo. Tá bem, e não Só deu que, certo. não, e essa que é para mim é o grande erro que ele assina. O Marcelo não é jogador desse padrão. Tu não pode colocar o teu jogador principal para ser um escudo para assustar o Marcelo. O Marcelo, quando ele botou o pé no meio-campo, acabou o Inter. Sim, Lucas Dias na live do YouTube. E aí, seus viúvas da bola, como é que vocês estão hoje? Já sentiram saudade de Eduardo Cudê? Nessa fria segunda-feira em Porto Alegre? Eu estou morrendo de saudades. Eduardo Cudê, teu povo te ama, tá? Teu povo te ama e é assim que a gente começa o intervalo dos donos da bola com muita discórdia, porque eu acho que só eu sou viúva do Cudê. Por aqui, 23 mil pessoas nos assistindo, só 2.300 likes. Ei, calma aí que o inspetor chegou. Já tô deixando meu like, tu vai deixar o teu lá. Donos da bola RS. Lucas, dinizismo passou o trator no manismo. Carlos, eu sou dinizista e eu não abandonei. Não sou mais do que Diogo Rossi, mas sou dinizista. Gilberto Guessi, Lucas de preto e branco, é uma homenagem ao Botafogo, corretíssimo. Corretíssimo, eu sou o Botafogo, o Classapa falou, né, o cheirinho tá... cheirinho de título. Quem mandou aqui? Leandro Freza, música em homenagem ao Soares. Se meus joelhos não doessem... Boa música, inclusive, tá? Boa música do Rapa. Flávio Five, Lucas, tu é cudetista? Muito. Vilmar Melo Garcia, Soares jogou com uma perna e jogou muito. Fato. Soares jogou muita bola ontem, faltou a bola entrar, tá? Quem mandou aqui? Rodrigo Gonçalves, Lucas, aconteceu algo chato ontem na arena. Aconteceu. Fato. Mas, ainda assim, o Grêmio jogou bem e mereceu um resultado melhor, tá? Vamos lá. Abraço para São Francisco de Assis. Vitor Piani, perdão. Um abraço, Vitor e São Francisco de Assis. Anderson Gonçalves Ferreira. Lucas, qual o rango de hoje? Vamos lá. Arroz, feijão, frango. Tá. Me serve. Valeu. Tchau. Vamos fechar o programa com o resultado final da nossa enquete interativa, perguntando sobre a luta do Grêmio pelo título do Campeonato Brasileiro. O Grêmio ainda luta ou não? Sim, segue na disputa, 44%. Não, ficou inviável, 56%. A maioria achando que está difícil, mas tem os resilientes ali, né, na turma que eu estou também, de 44%. Obrigado a você que nos acompanhou na Rádio Bandeirantes, FM 94.9. Vem aí Daniel Oliveira com o apito final. A gente volta às 7 na Rádio Bandeirantes e agora é hora do Alexandre Mota. Tudo bem, Mota? Boa tarde. Boa tarde, tô feliz, hein? Pinto no lixo. Por quê, Mota? Sábado, né? 1-0 lá no Mineirão. Jogou bem, viu? E até vou te dizer, tá? Na minha opinião, Corinthians teve nos contra-ataques mais chances de marcar o segundo que o Atlético de empatar. Roger Guedes, jogador diferente. E Felipão, pelo jeito, não vai embalar no Galo mesmo, né? Ele até não estava na Casa Mata, estava o Carlos Pracidelli, não sei se ele estava suspenso, alguma coisa assim. O Atlético está com o elenco que tem, deveria estar num outro lugar na tabela. Se não me engano, o Atlético Mineiro hoje é 12º lugar. Quem está sem clima no Atlético é o Vargas, né? Com passagem aqui pelo Sul. Isso, jogou no Grêmio, era um outro Vargas, né? Depois ele amadureceu, cresceu, ganhou outro tamanho, especialmente através da seleção do Chile. É bom jogador, mas já está na descendente. Agora, a dupla Grenal resolveu repetir o placar uma da outra? Um ficou com os ciúmes do outro. Tomamos 4-0 dos cariocas. E olha que tomamos 4-0, não estava nem o melhor time carioca na parada, né? Não era nem o Flamengo, era o Botafogo e o Fluminense. Tomamos 4-0 ao natural, Mota. Tá certo, Foi então. chato. Amanhã Valeu, tem Mota. mais. Bom programa. Valeu, Menega. Grande abraço para você.